São 11 horas e 49 minutos, 17,7 a temperatura em Foz do Iguaçu. Ô Dante, o que o pessoal está falando bem ou de mal de nós aí? Tem alguém ou não? Tem um dia, Bom Dia, Dr. Nelson e os amigos da cultura. Bom, eu sempre participo. Vocês falam muito atrasados. Vocês falam muito atrasados quando as pessoas falam. É bom dar o nome, diga. Tem que dar o nome sempre, porque senão a gente fica procurando, às vezes não acha. Aqui alguém falando do Eliseu, lembrando que ele foi exonerado, né, do município, trabalhava, foi exonerado. É verdade, porque foi exonerado como secretário para poder ser candidato, né. A dona Maria do Carmo, o Eliseu é uma das pessoas mais honestas que eu conheço, tomara que ele tenha sorte. Assim vamos ter alguém inteligente e honesto. Outro ouvinte está dizendo que tem o Duzo também, não sei exatamente o que ele está falando. Tem outra dizendo, claro. Tem outra dizendo que esse negócio de renovação, a Câmara e dela lembra alguns vereadores que são de primeira viagem, né? E que nem por isso melhorou a qualidade, né? Então ela quer dizer que é difícil a gente acertar, né? A gente quer renovar, quer botar alguém novo ali, diferente, e às vezes acaba no mesmo balaio de todos. A impressão que eu tenho, Dante, muitas vezes tem alguns que não têm coragem de, por outros meios escusos, pegar dinheiro e eles falam, então eu vou para a Câmara, eu vou para tal lugar, sabe? Entendeu? Porque senão vai ter que enfrentar uma força maior contra si e às vezes administrativamente fica mais fácil. Agora, uma coisa é inegável. A imagem da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, nesse momento, perante a comunidade, é a pior possível. É a pior possível por conta do atacado. A Câmara, ela tem tecnicamente todos os recursos, tem recursos maravilhosos, inclusive tem uma boa imagem de televisão, uma ótima qualidade de televisão que ela faz, mas ela não faz uma interlocução com a comunidade. Ela não faz uma interlocução. Não tem comunicação na Câmara de Vereadores. E se gasta um dinheiro exagerado naquele setor. Entendeu? Para meia dúzia, um faz um programa, o outro não sei o quê, o outro vai puxar o saco do presidente, o outro faz pergunta muito difícil, o que o senhor achou daquela pessoa que lhe elogiou? Aí o vereador fala, olha, eu adorei, porque, enfim, é uns negócios assim, sabe, de uma infantilidade, de um dinheiro jogado fora desnecessário. Caleb, qual é teu destaque? Olha, era para acontecer ontem a abertura das cartas de proposta para a terceirização do centro de convenções. Acontece que, mais uma vez, não apareceu nenhum interessado, nenhuma empresa interessada em administrar o centro de convenções. Essa já foi a segunda tentativa de abertura de licitação. Eu conversei com o Djalma Pastorello, que é o diretor ali do centro de convenções. Ele afirmou que tinha 2 empresas interessadas. Até quando foi feito o edital, eles tiveram que reduzir pela metade aí o valor que a empresa teria que aportar ali para comandar o centro de convenções. Tinha 2 empresas interessadas, porém, alegando o momento econômico e político do Brasil e também de Foz do Iguaçu, essas empresas acabaram desistindo e, mais uma vez, não teve nenhuma proposta. Então, segue. Agora, na segunda-feira, vai acontecer uma reunião para decidir o que eles vão fazer, se abre outra licitação. A primeira fase da licitação eram 60 milhões esse aporte inicial da empresa. Foi baixado pela metade, 30 milhões dessa vez. Mesmo assim, ninguém se interessa. O Dante, se você for conversar com o pessoal do Positivo, por exemplo, em Curitiba, que tem lá anfiteatro, que tem teatro, que explora esse tipo de coisa, pegar o Parque Barigui e tal, não adianta você imaginar do empresário que o empresário vai, ele olha para o centro de convenção, quanto tempo está inativo? 10 anos. Então se você me der 60 milhões e tal, ninguém é bobo. Nós temos alguns problemas. Primeiro, nós temos como chegar lá, né? Como chegar? Eu estou aqui com os agentes da Guarda Municipal e Tenente Mendes aqui conosco também, da Polícia Militar. Vocês vão passar um cortado no show do Roberto Carlos, né? Já vão ter que se desdobrar. Por quê? Porque você tem um funilzinho para passar ali. Vamos levar 20 mil pessoas? Vamos levar 30 mil pessoas? Quem sabe de uma logística de como que é né? Numa cidade, sabe quanto isso significa. Então você já começa por ali. Hotel, onde? Né? Locomoção, essas coisas todas. A intenção é maravilhosa. Então você tem que chegar e dizer o seguinte, para alguém que fica aquela história, a prefeitura deu de graça para não sei o quê. O caro é ficar do jeito que está, custa em torno de 35, 40 mil reais por mês o centro de convenção, dinheirinho que é pago.
energia, gente para cuidar, para limpar. Teve mês que foi gasto 60 mil, mas na parte elétrica, não sei o quê, e às vezes tal. E aí no final do ano dá uma formatura de 2º grau, dá uma formatura de um curso universitário e temos conversado. E falta ar-condicionado, falta repartição, falta toda uma situação. Estou certo ou estou errado, seu Enes Mendes da Rocha? Nós perdemos os maiores eventos, tanto a nível nacional como internacional, exatamente porque a estrutura, ela não foi completada. Claro. Né? Você faz ali um evento no final do ano, em dezembro, como eu já vi vários, né? Com 45 graus ali dentro, né? E os ventiladores não vencendo, tirar para fora esse calor todo. Então, na segunda vez, a empresa promotora de eventos vai ver Florianópolis, vai ver a Bahia, vai ver o Rio de Janeiro e menos Foz do Iguaçu. Aquilo lá, além de tudo, é preciso uma manutenção rigorosa, porque a cada ano um setor começa a ficar com problema. O gasto anual do município com o centro de convenções hoje é de 960 mil. 80 mil mensal. 1 milhão. 80, Robinho? Onde é que você tirou esse número? Então, tá. Então, aí você tem, para eventos que são grandes, tá? Mas que não precisam do espaço físico do centro de convenção, você tem quase todo dia aqui em Foz do Iguaçu. Que o diga o Mabu, né? Que o diga os demais hotéis. Porque daí compete a estrutura ruim que é a do centro de convenções hoje, compete com o Expo Center do Rafaim, do Bourbon, do Mabu. Então tem ali uma concorrência muito grande. A iniciativa privada já deu conta do recado. E saem eventos no centro de convenções, tem espaços menores no centro de convenções, mas aí é formatura, alguma coisa coisas assim pequenas, né? Que não dão, que não chega, né? Para suprir a necessidade mensal ali. Passa a ser uma insignificância. Conosco aqui na Rádio Cultura estava pautado também a presença do Dr. Alexandre Macurim, e por um problema de ordem particular e até de saúde com a sua família, ele não pode vir nesse momento, está impedido realmente de vir, a gente compreende a ausência do Dr. Alexandre Macurim, a quem a gente agradece. Tenente Murilo Mendes, bom dia, Tenente. Nosso sócio aqui em várias oportunidades, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos os ouvintes. Que é o Relações Públicas da Polícia Militar aqui de Foz do Iguaçu e da Guarda Municipal, o Gerson Rodrigues Vieira, hoje no comando. Bom dia, Gerson, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Me diz uma coisa, vocês que têm poder de polícia, e até o delegado completaria, o assunto é o seguinte, a reclamação de furtos, de roubos, enfim, não vamos entrar na filigrana jurídica do termo penal, mas o fato é, na mão grande aí, gente levando. O que infelizmente a gente está vendo, e não é Foz do Iguaçu, Gerson e Tenente Murilo Mendes, é o seguinte, ninguém está tendo mais freio nas coisas, os larápios não estão tendo mais freio. Você vê no shopping center das grandes cidades, das médias cidades, das pequenas cidades, e aquele jeito abusado, inclusive, né? Todo dia os telejornais mostrando uma senhora sendo assaltada, um estabelecimento comercial sendo assaltado. A única esperança que infelizmente a gente tem, e eu vou colocar assim que eu não sei, é que a gente torce para que tenha um policial sendo assaltado, que é que a gente vê um certo êxito muitas vezes, e a gente bate palma quando tem aquela destreza que a gente vê isso. Claro que é totalmente incorreto, tomara que nunca seja assaltado nenhum policial, mas que você vê você se vinga um pouco com a atitude do policial que revida e quando não acerta o assaltante, aquele instinto dele de policial faz ele fazer isso, e a gente sente até um pouco que vingado quando vê uma imagem dessa. Não é o correto, mas infelizmente é assim, porque senão quem não tem destreza, quem não é armado, e quem tem arma e também não tem destreza para usá-la, é melhor não fazer nada, fica apanhando, sabe, não é só. Aí você fala com o comerciante, quantas vezes o senhor foi assaltado, vizinho? 26 vezes. Quantas vezes essa semana? 4. E por que não foi 5? Que estava fechado, não sei o quê. Entendeu? É um negócio assustador. Gerson, como é que está Foz do Iguaçu nesse particular? É que a gente tem percebido que tem aumentado bastante o furto e o roubo a residências, só invadindo a residência, fazendo até às vezes famílias de refém, acaba levando o veículo, mas não para
para o próprio comércio do veículo, mas sim para estar levando essas mercadorias que são furtadas, né? Televisão, computadores, notebooks. E também nós temos percebido aí que tem aumentado também a invasão em prédios públicos, né? Inclusive, nós tivemos a escola Santa Rita de Cássia, o pessoal entraram, levaram alguns computadores. Nós conseguimos logar êxito aí, conseguimos recuperar essas mercadorias aí, inclusive prendendo o adolescente que praticou esse furto. Mesma pergunta faço para o senhor, tenente. Como é que o senhor está vendo essa situação em Foz do Iguaçu em particular? Isso, a gente percebe o aumento do índice de roubo e furto, né, esse ano. Nós temos diversas ações realizadas pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal. Nós temos um caso emblemático de um cidadão que foi preso 4 vezes num mês. Então, a gente tem 4 roubos à residência que nós tivemos a prisão. Esse cidadão estava com o veículo roubado e a gente teve, de maneira repetida, aí essas conduções. Mas a gente percebe que tem aumentado essas modalidades. O furto, muitas vezes aquele furto do oportunista, né, que não é um crime efetivamente planejado, mas aquele descuidista que percebe ali uma janela aberta, uma facilidade ali no local e ele busca essa ação criminosa. Mas isso tem aumentado até pelo contexto nacional que nós estamos aí esse ano. 12 horas pontualmente, a temperatura de 18 graus. Quem dos colegas quer perguntar? Tenente, essa pauta de hoje até surgiu ontem, a gente falando aqui no ar, né? Eu tenho abriu perto da minha casa uma fruteira e o dono me relatou que abriu faz um mês e ele foi assaltado já 2 vezes, né? E na Marechal Floriano, no centro de Foz do Iguaçu. E aí eu contei isso no ar e começaram os ouvintes ligar, inclusive de Três Lagoas, né? Enes, que ligou o dono de uma farmácia. Portal da Foz. São João. Uma farmácia que ele disse que já foi assaltado 30 vezes, mais ou menos, né? Mas no caso dessa fruteira, ele relatou que ele foi assaltado com arma na cabeça e tudo, ligou para a Polícia Militar e a polícia não foi. E isso já fazia uma semana, né, que eu tinha falado com ele. O que acontece, Tenente? A falta de estrutura? Esse caso específico foi segunda-feira passada, dia 16, se eu não me engano. Isso. Nós fomos acionados por volta das 18h30, se não me falha a memória, esse crime específico. As equipes, de fato, patrulharam a região e não identificaram, não encontraram os indivíduos. O registro do patrulhamento da ação policial, ele existe, né? Ele está num protocolo de atendimento. Não foi feito, e aí é uma deficiência nossa, não foi feito o contato direto com a vítima, mas o patrulhamento na região, ele existiu a partir das informações que ela repassou pelo 190. Segundo o comerciante, a informação pela central, né, de emergência foi de que só havia uma viatura da Polícia Militar. Não, a gente tem algumas viaturas que eventualmente baixam, mas a gente não chega nessa condição de ter uma viatura para atendimento ao público. A gente trabalha com um número bem maior aí de equipes atuando tanto na região central quanto nos demais bairros, mas a região central ela tem até um atendimento diferenciado quanto ao policiamento a pé, principalmente na Avenida Brasil, né? Mas o atendimento é feito com mais de uma equipe, com certeza. O vereador Coquinho, ele sempre no ano passado fez esse ano também fez requerimentos pedindo maior policiamento, principalmente ali na região do Três Lagoas, que é onde tem, segundo ele, teria maior incidência de assaltos e roubos a comércio. E agora ele também está fazendo esse pedido para o Portal da Foz. Existe equipes suficientes para fazer esse reforço policial mais forte em bairros específicos, como o pedido do vereador? Isso. O que ocorre com a criminalidade é que ela costuma migrar a sua área de atuação, né? Então, a partir de uma presença maior das instituições de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, ela tende a migrar a ação dela para um outro bairro. Então, eventualmente, você tem, por exemplo, a região Três Lagoas com maior foco da ação do criminoso. A gente migra a atuação com equipes especializadas, que para a Polícia Militar, essas equipes seriam equipes do pelotão de choque, ROCAM, tático e trânsito. Essas 4 equipes, elas atuam
esses 4 grupos, eles atuam com o índice de criminalidade efetivamente, e daí migrando as ações conforme tem a atuação criminosa efetivamente. E além disso, daí nós temos algumas equipes que ficam fixas nas regiões, daí para o atendimento ordinário das ocorrências daquelas regiões. 12h04, a temperatura é de 18,5. Eu queria que alguém confirmasse para mim se é verdade que a pesquisa apontada, uma pesquisa feita eu vi nessas redes sociais, mas eu boto um ponto de interrogação muito grande no que ocorre, né? Deu resultado de uma pesquisa que 95% do povo brasileiro seria a favor do armamento, ou seja, das pessoas possuírem, ainda que para sua defesa de patrimônio pessoal, uma arma. Será que resolveria o problema as pessoas estar armadas, por exemplo, para revidar esses furtos, essas coisas? O pessoal tem clamado bastante por esse armamento, mas é aquilo que já... 98% indicam... Fala, Tenente. Foi lançado recentemente a 9ª edição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são feitos estudos na área de segurança pública, basicamente. E daí nele trabalha com um índice de 95%, 98% da população que tem aquele ideário de bandido bom é bandido morto. E aí, além disso, ele tem uma série de ideias ou de pesquisas realizadas com a população e com as instituições de segurança quanto à segurança pública em geral. Então, deixa eu fazer uma pergunta pessoal para o senhor, tenente, de quem sabe mexer nessa área. O senhor, particularmente, defenderia o armamento das pessoas ou não? Desde que tivessem perícia para isso, né, tivessem uma prática adequada, eu acho que seria viável. Pois é, mas aí é que eu fico preocupado, tenente, quando eu ouço isso, porque eu sou sincero em dizer para o senhor, o cara mais murista do Brasil em relação, ou seja, o cara que mais está em cima do muro, não tem ninguém nesse Brasil que esteja mais em cima do muro do que eu em relação a isso. Quando eu pego pelo fato de dizer assim, pelo menos você coloca na dúvida o assaltante, o ladrão que vai invadir tua casa, se eu estou armado ou não, é possível que ele freie um pouco a sua ação. Quando ele tiver total certeza que não tem nada, ele vai lá, ele me bate. Mas quando o senhor fala em perícia, quer dizer, a perícia eu vejo o senhor indo para o estande de tiro, sendo orientado, sendo não sei o quê, eu vejo o Gerson e tal. Eu e o Andy sequer temos destreza, munição, dinheiro, arma para fazer isso, né? Então, a menos que nós abriríamos uma academia de polícia para todo mundo, né? Isso, eu acredito que se você não tiver um treinamento rotineiro para a utilização dessa arma de fogo, ela tende a ser mais prejudicial do que favorável aí quem está portando ela. Quanto a saque, quanto a disparo efetivamente, então tem uma série de pequenos detalhes que esses detalhes devem ser treinados de maneira rotineira. A gente até, na Polícia Militar, a gente tem treinamento corriqueiro, passamos por um nivelamento aí, anual e a gente ainda acredita que alguns policiais militares a gente tem que treiná-los ainda mais para que eles tenham uma perícia adequada para atendimento do cidadão. Então, o cidadão, se ele adquirir essa arma e fizer só esse exame de prática, de perícia, só quando da aquisição dessa arma de fogo, tende a ser mais prejudicial em todos os contextos. Serão mais armas em circulação, serão mais armas nas ruas. Ô Gerson, o que lhe parece isso? Porque as guardas municipais, não só de Foz do Iguaçu, sempre teve o ponto de interrogação lá no início. Deve estar armada, não deve estar armada, não está preparado psicologicamente, fisicamente e tal. O que lhe parece essa situação que hoje já há um entendimento de que os guardas devem estar armados? Realmente, tem cidades, se você andar pelo norte do Brasil, Nordeste, realmente tem as guardas municipais que eles fazem aquela segurança mais patrimonial mesmo, né? Então dificulta bastante. E a visão que eles têm realmente era que não, o cara não tem aquela habilidade. Mas hoje, a nossa realidade, nós temos que fazer 80 horas por ano de curso entre a parte teórica e prática.
E então você tem que sempre estar se reciclando. São normas que nós temos que seguir justamente para manter o porte de arma. E a gente vê ainda que ocorrem incidentes de disparo de arma. O cara vai manusear, às vezes até ali dentro, nós temos o local correto para fazer manuseio, acaba fazendo disparo acidental, até às vezes na casa, às vezes o cara vai manobrar, acaba fazendo. Então a gente acaba. E é preocupante justamente essa questão, que o cara tem que ter um preparo, porque se não tiver um preparo, aquilo ali acaba se voltando, o cara vai acabar perdendo aquela arma ali para o marginal, é mais uma arma na rua, né? É mais um elemento armado. Então é uma coisa conflitante, é uma coisa que tem que ser analisada, se for para liberar, que forma que vai liberar, quais os critérios que vão ser adotados para que o cidadão possa se armar e usar essa arma, mas com coerência e dentro do que as normas específicas. O Agenor, seu Agenor, bom dia, seu Agenor. Bom dia. Só queria dar minha opinião. Essa lei, ela sendo aprovada para a pessoa se armar, os maus elementos vão se armar até os dentes, né? E eu, por exemplo, tenho horror de ver o meu filho, meu neto, porque a lei protege, né? Daí eles se armarem também. E aí vai ser um caos, eu acho. Vai ser pior. Mas, seu Agenor, deixa eu aproveitar e fazer um contraponto com o senhor. Existe um argumento muito forte que para o bandido não é a lei que ele olha, se ele pode comprar uma arma, se ele não vai comprar uma arma. Exatamente. E nós temos um comércio meio atípico aqui, especificamente de Foz do Iguaçu, meio atípico, que nós sabemos que no Paraguai não é tão rigoroso assim o acesso a você comprar uma arma. Não que você não burle a lei aqui no Brasil, mas é bem mais dificultoso você comprar uma arma no Brasil do que, por exemplo, no Paraguai. Então, essa questão de ter acesso à arma facilitaria a vida do bandido. O senhor não entende que hoje o bandido já está armado? Já está armado, mas ele vai se armar muito mais. Ele não tem medo de andar armado. E a pessoa de bem, ele vai pensar muito para andar com um revólver. Ok, senhor Agenor. Olha, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela audiência, o senhor que sempre nos ouve. Enes, eu vou passar a bola para você, que nós já temos ao largo do programa. É o seguinte, é que eu vejo, por exemplo, o deputado Bolsonaro, ele é do Rio de Janeiro, né? O deputado Bolsonaro é do Rio de Janeiro. E entre as coisas que ele seduz, ele tem subido aí nas pesquisas de votos no Brasil, da intenção de votos para 2018. Hoje, se ele fosse candidato à presidência da República, ele estaria aí na casa dos 10%, 12% dos votos, segundo as pesquisas, o que é muito voto, seu Enes Mendes da Rocha. Isso passa dos 14, 15 milhões de votos. É muita gente, é muita gente. Mas eu vejo o discurso dele nesse particular só, de arma e tal, não, porque tem que andar armado, tem que andar armado. Mas está falando, Sua Excelência, um oficial do Exército, entendeu? Que tem uma diferença muito grande no meu jeito de ser. Entendeu? Tudo que eu sei é puxar a orelha de um menino meu. Ele foi treinado, ele é um homem com outra destreza, com outro preparo físico. É um homem que foi preparado no Exército para enfrentar a guerra, né? Ou pelo menos deve, psicologicamente, estar preparado para isso. O que lhe parece essa situação, dessa defesa do armamento? Eu fico com o Tenente Mendes ali, né? Porque eu fui tentar dar um tiro de pistola ali no standard da Polícia Civil, né? E o policial que me convidou, que me atendeu, eu era o presidente do Conselho de Segurança na época, tal coisa, né? Ele diz, olha lá o painel lá, escolha um e pimba. Eu escolhi meter fogo. Ele diz, acertou. Eu digo, errei. Eu atirei na esquerda e acertei o da direita. Você imagina eu com uma arma de fogo na mão, que eu iria fazer de estrago. Então, quer dizer, se não tivesse preparo, é um desastre, né? Eu posso servir, digamos assim, de ajuda ao bandido. Mas você falou em exército, eu quero fazer aqui uma colocação, e até especificamente para o tenente Murilo. A Foz do Iguaçu, uma população entre Medianeira, que é de 65, e Francisco Beltrão, que é 80 e poucos mil, né? Lá atrás, ainda do governo de exceção, governo militar, né? A gente tinha certas coisas, eu tinha um comércio bem no centro da cidade, de repente fechava toda a rua.
e vinha aquele arrastão que você enxergava assim, chegava a cobrir até as lâmpadas do poste de tanto policial. E aí era uma triagem violenta, sabe, tenente? E ao diretor Gerson. Era feito um pente fino violento, sabe? Documentação, trabalha onde, o que está fazendo, estuda onde, essa coisa toda. Eu estou falando de uma Foz do Iguaçu que não tinha polícia militar, que só tinha polícia civil, não é? A guarda municipal nem se cogitava ainda da sua existência. Se fazia um arrastão estrategicamente escolhido um setor da cidade em horários quase que a maioria noturnos, né? E levantava ali coisas sérias nesse negócio todo. Isso foi até o final do governo militar, depois não existiu. Quem fazia isso era o próprio Exército, com a sua polícia, né? Mas eram centenas de soldados que faziam isso. Fechava. A JK não era JK, era Major Raul de Matos até a Marechal Floriano Deodoro. Fechava disso aqui até a Chimelfeng. Não entrava e nem saía mais ninguém ali. Fechava tudo, né? E se fazia a investigação de cada cidadão que estava caminhando, que estava de carro, que estava no seu estabelecimento, fazia tudo, né? Isso sumiu. Mas eu vou dizer uma coisa, não se criava... que se levantava tudo o que existia de pessoas na cidade. Diga, né? Antes de você concluir, Nisi, do Murilo falar conosco, a dona Helena, aqui do Parque Presidente, ela está na linha conosco. Bom dia, dona Helena. Bom dia. Diga lá, minha amiga. Tudo bem, graças a Deus. Com bastante frio, né? Mas tudo bem. Muito frio. Para mim é horrível porque eu sou do Nordeste e há pelo menos 30 anos residente em Foz do Iguaçu, o que já me dá uma credencial de cidadã iguaçuense, só falta a homenagem, tá? Certo. Diga lá, dona Helena. Eu vou tentar ser breve nessa questão do armamento, e eu digo, concordando com o que o tenente falou, a maioria da população brasileira quer estar armada sim. Agora, é claro que tem as ressalvas, a própria lei já dá esse impacto. E quanto ao que o cidadão anterior falou, talvez ele não tenha ideia exatamente do que é esse armamento, não é para qualquer pessoa, e ao mesmo tempo, quando ele diz que os bandidos vão ter mais facilidade, não, ele já tem muitas facilidades, porque o bandido não compra arma legalmente, como prevê a lei para o cidadão de bem, para sua defesa, seus estabelecimentos comerciais, em suas residências. E concordando com a lei, como que o tenente falou, o treinamento deve ser feito para que essas pessoas possam ter essas habilidades. Eu, particularmente, fui assaltada aqui em Foz do Iguaçu já há algum tempo, e eu, se tivesse uma arma e não estando treinada, claro que eu seria um alvo fácil para o bandido. Agora, se eu estou bem treinada, aí é outro respaldo, a gente vai ter uma outra situação, uma outra colocação pelo treinamento. Eu sou a favor do armamento, sim, para o cidadão de bem treinado, e nós estamos lidando com situações de desarmamento que vai além disso, é uma questão política. O desarmamento do brasileiro é uma questão muito mais complicada, que eu não vou falar agora aqui. Nós não temos que discutir isso aqui agora, mas já está sendo discutido em cenário nacional. Agora, o cidadão de bem precisa estar armado, porque o bandido ele não compra a arma legalmente. Ele tem os meios e as facilidades. O cidadão de bem não tem os meios e as facilidades, mas é necessário que tenha, sim, a sua arma para a sua defesa em suas residências, em seus estabelecimentos. Esse é o meu ponto de vista, eu vou continuar com ele e venho já de muito tempo. Eu tenho filho policial e sei o quanto é difícil. E policial, mesmo bem treinado, eles são abatidos por bandidos que não estão nem aí para a vida, para o cidadão de bem, para o trabalhador, para o policial que está em defesa do cidadão, em defesa da cidade, em defesa da nação. Ele chegando, como dizem mesmo, e chega para matar, principalmente quando é policial militar, civil ou federal, ou qualquer cidadão que esteja em sua defesa. Então, bandido bom, como dizem, bandido morto, eu não sei exatamente se posso concordar com isso, ainda não fiz uma sociologia sobre isso. Mas eu acredito que eles não chegam para a defesa ou para dizer, não,
isso é um assalto, me passa aí, porque comigo não aconteceu isso. Já chegou com ameaça brutal e eu sou uma mulher com 53 anos de idade. E sou muito pequenininha para um cara de 1,80 m e como é que eu iria me defender? Se eu estou bem treinada e tenho uma arma na mão, eu atiro para matar. Então, eu não sei se bandido bom é bandido bonzinho. Muito obrigada pelo espaço, doutor Nelson. Muito obrigado. Obrigado, dona Helena. Bom dia para a senhora. O Ademir do Jardim São Roque também está ligando e disse que ele é a favor de liberarem o porte de arma para a população, desde que exijam um exame psicológico, um curso de tiro e que a pessoa não tenha antecedentes criminais. E o Murilo Mendes vai responder, o tenente Murilo Mendes vai responder a pergunta do Enes, a observação do Enes, mas sem antes de dizer para esse ouvinte é o seguinte: o programa chama-se Contraponto e tudo que diz eu sempre me venho um contraponto aqui para eu fazer, independente de concordar ou discordar até dele. É o seguinte, por exemplo, se você está no trânsito desarmado, acaba em tapa e xingamento, entendeu? Acaba em tapa e xingamento, chama a guarda, leva pode até o guarda levar aquele que menos merece ser conduzido à delegacia, pode até haver um erro nesse sentido, mas sai todo mundo vivo e tal. Eu não sei se de repente, aquela história que diz a dona Helena, exatamente isso, o sujeito é maior do que eu sou fisicamente, eu estou vendo que o cara está crescendo na minha frente e eu lembro que o meu 38 está no porta-luva do carro. Né? E aí, não sei, isso é o instinto da defesa das pessoas, e aquilo que seria um simples xingamento, uma coisa banal, que fere, que injuria, claro, que deixa as pessoas incomodadas, mas que não termina numa tragédia, pode quando você larga na mão de todo mundo. Primeiro, tenente Murilo Mendes, essa questão do Enes, digamos, a tática do arrastão, completa ainda. Só para completar aqui, um dos que eu já vi mais recente, e aliás fui pego exatamente nesse arrastão, foi na cidade gêmeas de Porto Iguaçu, na Argentina. Eu não sei se eles fazem isso, mas uns 3, 4 anos atrás eu fui exatamente no meio de um arrastão desse e sem nenhum problema. Você tem que identificar documento, o que você faz, olha o porta-mala, essa coisa toda, né? Essa coisa corriqueira. O tenente é o seguinte, pela estrutura que tem a polícia militar, pela estrutura que tem a guarda hoje, né? Digamos assim, para detectar elementos que estão na cidade, né? 3, 4 horas da tarde, o cara jogando esnuquinha, pera lá, né? O cara com os braços dessa grossura, tá lá, jogando esnuquinho, 3 horas da tarde, tem alguma coisa errada nesse troço. O dono do bilhar vai te mandar um abraço, viu, Enes? Pois é, mas é só você não dizer o lugar que tem o bilhar, tá tudo bem, eu me escapo dessa. Mas o problema é esse, você vê muita gente à toa, muita gente, sabe, camuflado e olhando as coisas. Não seria, digamos assim, viável atualmente exatamente uma espécie de ação policial nesse sentido? Quanto a arrastões, a patrulhamento diferenciado com um grande número de efetivos, a gente busca fazer isso e aí busca fazer de maneira conjunta com a Guarda Municipal, até para otimizar o recurso humano que a gente sabe que é escasso, né? Então a gente organiza algumas operações nesse sentido. Eu creio que na época de regime de recessão, né, você tinha uma peculiaridade que você conseguiria determinar que o cidadão voltasse para a sua residência, saísse daquele local e saísse da via pública. Hoje a gente não tem essa autonomia, é uma outra realidade e trouxe essa liberdade para todos nós. Mas a gente consegue organizar algumas operações esporádicas em bairros que a gente tem, que já é conhecido aí como locais aí de constante prática de ilícito, seja o contrabando, o tráfico e muitas vezes até o homicídio. Então a gente busca organizar essas operações integradas com os setores internos do batalhão, choque, ROCAM, tático, e também com a Guarda Municipal, para que a gente tenha um aumento da presença policial, né, nesses ambientes, até para a qualificação. Então essa atuação ela existe, ela é eficaz e eu acredito que ela deve ser ainda mais fomentada para que permaneça, para que a gente intensifique, para que a gente tenha essas atuações aí de maneira corriqueira.
Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, tanto do Gerson como do Tenente Murilo, sem antes dizer o seguinte: obrigado pela presença de vocês. E viu, Enes e Dante, todo mundo aqui, eu acho que a gente tem que se conscientizar enquanto sociedade. Eu não quero que a minha opinião seja a eleita, não. Mas eu vejo, está tendo manifestações no Brasil, e você vê quando não a polícia intervindo. Seja todos os estados e tal, São Paulo está tendo isso, o Rio Grande do Sul tem invasão, ou de escola, ou de um prédio público e tal. Primeiro de tudo, militar, seja do Exército, seja das polícias militares e as forças paramilitares, eles têm alguma coisa chamada comando, hierarquia e tal. Ordem é ordem. A ordem superior, ela é cumprida. Ainda que pessoalmente, muitas vezes, num caso desse de manifestação, o próprio policial militar ou algum da força que está ali guarnecendo até seja simpático à própria manifestação, muitas vezes. Isso não impede o cidadão, tá? Mas ele tem que cumprir a ordem e tal. O que às vezes a gente está vendo, como se fosse uma ideologia, Enes, e é isso que quis dizer nas entrelinhas a dona Helena, sendo gritada, vai ter que acabar a polícia. Caramba, para com isso. Para com isso. No filme, no cinema, às vezes o bandido é mais sedutor, tu até dá uma torcidinha por ele em alguma coisa, acha ele até simpático. Mas na vida real, minha gente, vamos torcer para a polícia. Vamos torcer democraticamente, vamos cobrar dos órgãos policiais, entendeu? Que não haja excesso, que não haja o uso da força desmedido. Daí a sociedade tem que cumprir isso e tem que cobrar isso realmente. Agora, defender, vai ter que acabar a polícia, tua hora vai chegar, mas isso é um grito de bandido. A sociedade não pode cumprir esse papel. Por favor. E na hora de precisar, vai ligar para quem? Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Tem muita coisa a ser discutida para melhorar, para não sei o quê. Mas a ponto de chegar e ofender um policial, cuspir na cara de um policial, o que é isso? Nós tivemos em Curitiba, e uma das coisas que eu fui muito veemente, eu estava comentando na televisão, uma briga no estádio Couto Pereira entre a torcida que invadiu o gramado do Couto Pereira, num jogo com o Fluminense. O Tenente Murilo aí tá lembrado de 3, 4 anos. E sai um policial carregado. Aquilo ali está agressão em todos nós da sociedade. Quando você vê um policial, alguém que está defendendo ser agredido, baleado e tal, é nós que estamos sendo agredidos, nós de bem que estamos sendo agredidos. Né? Então eu acho essas coisas assim de uma falta sabe, eu não sei o que se pretende com esse tipo de coisa, né? Eu não sei exatamente esses gritos, eu não sei aonde que se quer chegar, que estado de barbárie nós seríamos. E aí tem uma linguagem que eu também fiz coro a ela muito tempo. Não, cadeia é para pobre, preto e puta, é para os 3 P's que sempre existiam, entendeu? Olha, eu sou sincero em dizer, nós somos muito diligentes, nós somos muito atentos. O Robinho, que é acadêmico de Direito, está terminando o curso de Direito esse ano, o Robinho é estagiário, inclusive, na Polícia Civil aqui. E nós temos uma relação boa com a Guarda, com a Polícia Militar, tal, com todos os órgãos. Eu não me lembro de nós termos sido obrigados a dizer o seguinte: a polícia cometeu uma injustiça pegando um menino só porque o menino não sei o quê, bateu, escorraçou. Faz tempo que, graças a Deus, a gente não tem registrado isso. Não estou dizendo que virou todo mundo anjo, que virou todo mundo bonzinho, que não tenha problema nenhum, não é isso. Mas, sabe, não dá para nós ficar nessa cantilena, sem uma pesquisa correta e tal. A polícia militar brasileira é a que mais mata no mundo, mas é a que mais morre no mundo. É que tem um problema social, político, administrativo, que leva no Rio de Janeiro, você liga o televisor, você está vendo o tiroteio sendo filmado. Entendeu? Sendo reproduzido, o que é? Tráfico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, sabe? Então eu fico um pouco, isso aproveitando para dizer do nosso apreço, da nossa admiração por vocês. Obrigado, Tenente Murilo Mendes, pela consideração. Eu que agradeço o convite de vocês da Rádio Cultura. É uma satisfação sempre participar do Contraponto, justamente por trazer à tona esses debates. A gente sabe que não tem pretensão nenhuma de
de indicar que a instituição ela nunca erra, mas a gente está para crescer junto com a demanda que a comunidade nos repassa, e o papel fundamental da imprensa é levar à comunidade as boas ações feitas pela instituição e cobrar quando tem eventualmente uma ação equivocada. Então, eu agradeço o espaço para que a gente possa aí trazer essas informações, discutir esses temas aí, que é de interesse de todos, efetivamente. Gerson, obrigado pela sua participação, e entre tantas coisas que a gente podia dar parabéns para vocês, uma em especial, a atuação hoje da Guarda Municipal em relação ao cumprimento da Lei Maria da Penha. Isso tem ajudado, tenha certeza, tem ajudado muito. Mulheres que apanham, ficam ali com medo, amedrontadas e tal, e é um problema familiar muito sério, e a Guarda Municipal tem ajudado muito nisso. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, e só relembrando, falou da Maria da Penha, nós atendemos em média de 120 casos por mês, e essa viatura ela permanece fazendo acompanhamento dessas vítimas, realmente se está sendo cumpridas as medidas cautelares determinadas. Tanto é que agora nós estamos até ampliando, vamos criar mais uma equipe para justamente atender, porque a demanda está crescendo cada vez mais, então nós vamos implantar mais uma patrulha justamente para atender esses casos aí, para não deixar essas mulheres desamparadas aí justamente nessas horas aí, né? Inclusive, várias ligações até no telefone já do pessoal que atende, já, o meu marido voltou, continua agredindo, então é um serviço que está mostrando o resultado e está mostrando para que veio e vai permanecer, né? Que hoje está até previsto já em lei, foi criada a lei da Maria da Penha, aprovada na Câmara no mês de maio, então para que ela seja uma política mesmo de ações, né, para a comunidade, que não venha outro gestor, às vezes não é interessante e acaba acabando com a Patrulha Maria da Penha. Então hoje ela é lei e veio para permanecer. 12h30, eu vou para o intervalo e volto com o contraponto.